Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo o que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje eu trago para o canal uma listinha de atores que a gente estava muito acostumado a ver com uma presença constante em novelas. De repente eles se afastaram e ficaram anos sem aparecer em produções do gênero, mas retornaram para a nossa alegria tempos depois. E hoje eu fiz uma listinha com 12 nomes para a gente relembrar daqui a pouquinho depois da vinheta. Não sai daí! O que me trouxe a esse tema de hoje, gente, foi a minha memória da infância. Lá do início da década de 90, sabe? Porque, claro, as coisas aconteciam num ritmo muito diferente do que acontece hoje, não tem nem comparação. Antigamente, ali pelos anos 80 e 90, os atores, se eles ficassem 2 anos fora do ar, já era um tempo muito grande, a gente já sentia muita falta, parecia até que eram 20 anos em vez de 2 anos, né? Tá, tô exagerando. Mas parecia, sei lá, 5, 6 anos, quando era apenas 2 anos. Então eu me lembro da Cristiane Torloni, que é o primeiro nome que eu vou trazer aqui para essa lista. Quando ela foi fazer a viagem, que ela voltou às telenovelas, né, naquela grande personagem, nessa novela de muito sucesso, a sensação que eu tinha é que ela tinha ficado um longo período afastada das novelas. Porque ela fazia uma novela atrás da outra, né, ali nos anos 80 principalmente. Só que pesquisando, eu descobri que a Cristiane Torlone ela ficou apenas 4 anos afastada das novelas. Por que isso? Porque a minha sensação de que ela ficou um tempo maior. Porque ela tinha sido contratada pela Manchete ali na segunda parte, né, dos anos 80, e ela fez várias novelas na Manchete que eu não assisti. Então eu me lembro que ela fez Cananga do Japão em 1989, ela volta pra Globo em 1990, faz Araponga, uma personagem totalmente esquecível, ninguém lembra, ninguém tem recordação dessa personagem chamada Magali, uma jornalista meio tímida e atrapalhada. Uma novela também de muito pouca repercussão. E aí sim, ela tem uma tragédia muito grande na vida dela, ali em 1991, que é a perda de um dos seus filhos gêmeos, o Guilherme, que era gêmeo do Leonardo. E aí ela tem uma pequena depressão, ela fica afastada e ela retorna então às novelas apenas em 1994, né? Totalizando aí 4 anos afastada do gênero telenovela. Só que nesse meio tempo, nessa meiuca ali entre 90 e 94, ela ainda fez uma pequena participação na minissérie As Noivas de Copacabana, que pra mim era como se ela não tivesse feito nada, porque eu não assisti As Noivas de Copacabana lá em 1992. Eu era muito criança, era uma minissérie bem pesada. Eu lembro dela em algumas cenas, assim, nas propagandas, sabe? No meio da programação da Rede Globo, quando anunciavam a minissérie, eu a via, mas pra mim aquilo não era uma participação efetiva, tão marcante. Claro que hoje eu acho a personagem da Cristiane Torlone incrível ali em As Noivas de Copacabana, mas o que eu queria trazer era isso. A Cristiane ficou apenas 4 anos fora das novelas, não foi nem fora da televisão, mas pareceu um tempo muito maior para mim. Então ela retorna em 1994 no papel da Diná, essa personagem inesquecível, e ela não sai mais da televisão. Aí ela emenda uma novela atrás da outra e tá aí até hoje fazendo papéis assim que a gente adora. A segunda personagem, que eu também tenho uma lembrança muito forte de ter tido um hiato grande na carreira, personagem não, né? A segunda atriz é a Elizabeth Savala. A Savala, ela também foi mocinha de muitas novelas seguidas, em algumas foi vilã, como no caso de Hipertensão, de 1986, onde ela não era exatamente uma vilã, mas ela meio que rivalizava com a mocinha da história, feita pela Maria Zilda. Nessa trama da Ivani Ribeiro, a Elizabeth Savala vivia a Renata. Só que aí ela deu um tempo das novelas, ali em 1986, 1987, retornando apenas 8 anos depois, em 1994, para fazer a novela 4x4 do Carlos Lombardi no papel da Auxiliadora.
Pra mim, a Elizabeth Savala já tinha desistido da carreira, né? Tava afastada da TV há tanto tempo, eu era uma criança. Então eu me surpreendi quando eu vi aquela atriz que eu tinha só flashes em novelas do Vale a Pena Ver de Novo, que era justamente as novelas dos anos 80 que reprisavam ali no início dos anos 90. Então eu me lembro da Savala em Pom Pom Beijo Beijo, na reprise, e também das minisséries que ela fez nessa entre safra aí, entre Hipertensão e 4x4. Ela participou em 1991 da minissérie Meu Marido, fazendo a protagonista Maria, e depois em 93 ela fez Sex Appeal, onde ela interpretava a mãe da modelo principal da história, vivida pela Luana Piovani, que se chamava Margarida. E aí sim, em 94, ela volta definitivamente para as novelas e começa também a fazer uma novela atrás da outra, principalmente depois que ela se torna grande amiga do Valcir Carrasco, que é um autor que está sempre em evidência, está sempre com tramas no ar, e ela fez a maioria das suas novelas. Então, a Elizabeth nunca mais saiu da nossa telinha em telenovelas, né, especificamente, depois do retorno dela em 4x4. Aí nós temos também o caso da Regina Casé. A Regina Casé sempre foi muito mais famosa, né, pelos programas de humor, os especiais, que ela até preferia fazer, mas ela fez algumas novelas ali nos anos 80, principalmente as comédias do Silvio de Abreu, e sempre mandou muito bem. O lado atriz da Casé sempre foi muito elogiado, particularmente sempre gostei muito. E a última novela da Regina Casé, antes dela dar esse tempo, né, essa pausa, foi justamente do Silvio de Abreu, ali em 2001, onde ela interpretou a Rosalva na novela As Filhas da Mãe, uma novela de pouco sucesso, mas que tinha personagens icônicos, memoráveis, e eu particularmente gosto muito. E eu acho que devido também ao fracasso da novela, isso acabou meio que desanimando a Regina Casé a fazer mais tramas. Só que não foi a última novela dela, não. Depois ela retornou 7 anos depois para fazer o remake de Ciranda de Pedra numa participação. E aí sim, ela deu um tempo maior, ela ficou 11 anos sem fazer novelas, se dedicando muito mais à carreira de apresentadora, ali naquele programa Esquenta, que era um programa de temporadas, então sempre voltava todo ano, e ela parecia muito feliz e confortável naquele papel de apresentadora de um programa de musical, com variedades, com humor também. E aí, 11 anos depois, em 2019, a surpresa, né? Ela é escalada para viver a icônica Dona Lourdes em Amor de Mãe. E assim, ela faz aquele fenômeno de personagem e reconquista os nossos corações noveleiros, provando que é uma excelente atriz. E ela volta a ter o gostinho do sucesso em uma novela, e em seguida ela já aceita fazer outra, que é Todas as Flores, né? Como a grande vilã pela primeira vez. E a Regina tá aí pro jogo agora. Eu acho que ela vai engatar outras novelas, se as propostas forem boas. Mas eu acho interessante ter ficado tanto tempo assim afastada, né? 11 anos, e aí voltar com esse gás todo para fazer outras novelas. Aí agora eu quero falar de mais um caso que não é assim um hiato, né, uma pausa tão longa, mas ali ainda no início da década de 2010, se as pessoas ficavam uns 2 anos paradas, sem aparecer na televisão, sem aparecer em novelas, parecia sim que já era um tempo muito maior do que realmente era. E foi o caso da Aline Moraes, que desde que estreou em novelas em 2002, ali em Coração de Estudante, ela emendou praticamente uma novela por ano. Teve até um ano que ela fez 2 novelas. Então a menina era uma maquininha de fazer novela, ela agarrou todas as oportunidades, né? Início de carreira, muito jovem, cheia de gás, né? De vontade de trabalhar e juntar uma graninha. Ela é tão carismática que chegou até o momento que eu falei, gente, não aguento mais ver a Aline Moraes, mas ela era tão carismática que a gente adorava ver ela em todas as tramas. Mas que bom que ela deu um tempo. Depois do remake de O Astro, que ela participou fazendo a personagem Lili em 2011, ela deu uma parada, ela engravidou, se dedicou à maternidade, e aí ela ficou 4 anos fora das novelas. Isso começou a me dar uma angústia, porque eu falei, gente, será que a Aline não vai mais voltar? Eu adoro tanto essa atriz e ela é uma das minhas preferidas dessa geração, né? Que ela faz parte. E aí eu fiquei, gente, cadê a Aline Moraes em novelas? Até que ela retorna em 2015
como se nada houvesse para fazer Além do Tempo, a trama espírita da Elizabeth Jean, que fez bastante sucesso, principalmente na sua primeira fase. Então a Aline se sente muito confortável para não parar mais. E aí ela faz Rock Story, e aí ela faz Um Lugar ao Sol. Sempre assim, mais esporadicamente, né? Porque eu acho que o início da carreira dela foi uma loucura, ela não parava. Mas eu amo essas atrizes que elas que fazem uma novela a cada 2 anos, a cada 1 ano e meio, até a cada 3 anos. Eu acho que é uma pausa bem agradável, uma pausa consciente para a gente sentir saudade, não satura a imagem. Então, eu acho que esse momento da carreira da Aline Moraes está perfeito. Ela já está aí com outro personagem engatilhado. Depois de quase 2 anos de Um Lugar ao Sol, ela vai fazer Guerreiros do Sol. E eu acho que todas as personagens que ela aceitou depois desse retorno, né, depois de ter sido mãe, foram certeiros, assim, todas muito boas, muito. Eu acho que ela estudou meticulosamente as personagens para aceitar. E é isso. Entre o Astro e Além do Tempo, que foi esse ato aí de 4 anos, ela participou de algumas coisas, algumas produções, entre elas Como Aproveitar o Fim do Mundo, uma minissérie não, um seriado de humor da Fernanda Young com Alexandre Machado, ali em 2012. A Natália Dill, ela começou ali praticamente no mesmo ritmo da Aline Moraes, desde que estreou em Malhação, em 2008. Ela começou também a emendar uma novela atrás da outra, uma novela atrás da outra, e eu já não aguentava mais. Até que em 2019 ela fez a sua derradeira novela, que foi A Dona do Pedaço, onde ela interpretava a vilã Fabiana. Depois dessa novela, ela também engravidou, também se dedicou à maternidade. Só que parece que ela estava querendo voltar e não estava sendo mais chamada. Parece que a própria atriz começou a ficar meio cabreira, meio preocupada. Mas agora, em 2024, ela também já está garantida no elenco de Guerreiros do Sol no Globoplay. Mas entre A Dona do Pedaço, de 2019, e seu próximo trabalho em 2024, lá se vão 5 anos, né, gente? Para quem não saía das novelas, ano sim, outro também, 5 anos sem ver uma atriz no ar é muita coisa, a gente acaba realmente sentindo falta. E 5 anos também foi o período que a rainha Renata Sorrah ficou sem fazer novela logo depois da sua participação super especial na novela Segundo o Sol, de 2018, onde ela interpretou a Dulce, a mãe doidinha da grande vilã da trama, Laureta. Aquela participação da Sorrah foi saborosíssima, como praticamente tudo que ela faz. Só que aí ela ficou sem fazer novela até agora, em 2023, onde teve o seu gran retorno, né? Como a deliciosa Vilma Campos de Vai na Fé. E a gente pôde matar toda a nossa saudade e a falta que a gente estava sentindo dessa atriz maravilhosa em uma novela do começo ao fim, né? Mas entre Segundo o Sol e Vai na Fé, a Renata fez algumas coisas, como o seriado Diário de um Confinado, que foi ao ar em 2020, e Filhas de Eva, de 2021. E a Bianca Bin, gente. A Bianca Bin é outra queridinha da Rede Globo, ali na década passada, né? Ela caiu nas graças dos diretores, dos autores da emissora e fez diversas novelas seguidas. Até que protagonizou em 2017 O Outro Lado do Paraíso, do Valcir Carrasco, interpretando a Clara, a grande vingadora da história. E parece que ali ela cansou, parou, começou a recusar um monte de personagens que ofereciam a ela, foi taxada de preguiçosa nas redes sociais. Tem até uma entrevista recente onde ela fala sobre isso. Então a gente fica sabendo que chega até ela, né, esse tipo de comentário. E ela desmentiu, né? Ela fala que as pessoas me chamam de preguiçosa, mas eu trabalhei demais durante 10 anos. E ela tem razão. Eu acho que todo mundo tem o direito de querer descansar. E parece que ela descansou bem e aceitou voltar às novelas só agora, em 2023, na atual Terra e Paixão, mas também em uma participação pequena, né? Apenas participação especial, como a personagem Agatha na Juventude, que é interpretada pela Eliane Giardini. Então ela trabalha pouco, vai ali de vez em quando, faz a cena que ela tem que fazer, volta para casa. E há rumores de que talvez ela volte também no ano que vem em uma novela do streaming, mas eu só acredito vendo. Isso a gente vai falar mais em outro vídeo que eu vou fazer no final desse mês,
que é uma novidade aqui do canal, uma estreia, então aguardem. No total, a Bianca ficou 6 anos sem aparecer em uma novela. Já a Andréa Beltrão é quase a recordista dessa nossa lista. A Andréia fez a novela As Filhas da Mãe em 2001, onde viveu a Tatiana, a mesma novela que a Regina Casé também participou. E depois ela se envolveu por anos a fio em projetos de humor, como o seriado A Grande Família, que durou mais de uma década, e o outro seriado Tapas e Beijos, que ficou ali uns 5 anos no ar, 4 ou 5 anos. Até que ela aceitou retornar às novelas em 2021, justamente porque o seu marido, Maurício Farias, que a dirigiu esses outros trabalhos, né? A Grande Família, Tapas e Beijos, foram direções do Maurício Farias, que é marido da André Beltrão, e como ele seria o diretor de Um Lugar ao Sol, a primeira novela da Alicia Manso em horário nobre, ela aceitou, acho que sem pestanejar muito, e voltou em grande estilo, roubando a cena na pele da cativante Rebeca. E de minha parte, eu tô aqui na torcida para que a Andréia aceite logo uma nova proposta de novela, não fique mais 20 anos afastada do gênero, porque eu amo ela fazendo qualquer coisa, mas assistir ela numa novela, num papel fixo durante meses desenvolvendo aquele trabalho, é um deleite inenarrável. E eu até já sei onde eu quero que ela volte e fazendo qual personagem. Mas isso também é uma coisa que eu vou contar pra vocês em outro vídeo. E agora, né, gente, depois de falar de tanta mulher, vamos falar dos homens, vamos falar dos atores que também ficaram aí num período de ato bem grande fora das novelas e retornaram e não pararam mais. Alguns, né? Outros retornaram e ainda estão meio devagar, mas eu vou começar pelos homens falando do Vladimir Brista. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a última novela do Vladimir Brista foi em 2005, antes dele dar essa pausa de 11 anos nas novelas. Sim, ele fez Belíssima no papel de Narciso em 2005, e depois ele só volta a fazer novelas, a encarnar a fantasia de galã em Rock Story de 2016. Pois é. E eu senti muito essa falta do Vladimir em novelas. Durante muito tempo, eu falava, cara, ele não vai voltar, ele é lindo, ele é galã. Cadê ele nas novelas? Mas ele fez vários trabalhos, né, nesse período. Ele fez vários seriados de humor, ele fez Faça Sua História, depois ele fez Separação, também participou de Tapas e Beijos, então parado ele não ficou. Mas a gente sente saudade do ator e da atriz em novela, né? A gente que é noveleiro, noveleiro mesmo, a gente sente falta. E aí, quando ele volta em Rock Story, eu acho maravilhoso. E que bom que ele também tem emendado o trabalho, sempre dando um período assim bacana de pelo menos um ano, né? Entre uma novela e outra. E aí, depois de Rock Story, ele fez Amor de Mãe, ele fez Quanto Mais Vida Melhor, e já está confirmado no remake de Renascer como grande vilão, o Coronel Teodoro, grande rival do protagonista da história, José Inocêncio. Eu acho que ele vai arrasar, como ele sempre arrasa. Mas esse hiato de 11 anos nas telenovelas do Brista foi uma coisa que mexeu bastante comigo e eu senti muita falta dele mesmo. E o próximo aqui dessa lista é o Eduardo Moscovis. O Du, ele também vinha emendando diversos trabalhos, diversas novelas, até que em 2005, depois do grande sucesso de Alma Gêmea, onde ele interpretou o mocinho Rafael, ele decidiu dar um tempo. E aí ele fica 10 anos sem fazer telenovelas, retornando apenas em 2015 para viver o bandido Orlando em A Regra do Jogo. Nesse ínterim aí, entre Alma Gêmea e A Regra do Jogo, os trabalhos que ele fez, né, estão ali. E a sitcom Louco por Elas, né? Ele também não fez muita coisa nesse período de 10 anos, ele descansou bem, eu acho que ele ficou mais no teatro, que era o desejo dele. Então ele não só deu um tempo em novelas, mas como na televisão mesmo. E aí, depois da Regra do Jogo, que foi um flop, ele participa de um outro flop. Então, diferente da Aline Moraes, por exemplo, que escolhe muito bem as personagens, escolheu muito bem as personagens depois do retorno às novelas, o Eduardo não tem tido muita sorte. Ele tá indo mais por projetos que ele acredita que vai ser interessante e acaba flopando, porque depois ele fez o Sétimo Guardião, que foi terrível, e aí acaba que o ator começa a ficar traumatizado, né? E aí, em vez de querer parar de fazer novela para descansar, quer parar de fazer novela por causa de um trauma. Mas eu espero que o Moscovis não esteja traumatizado,
volte logo, porque é um belo galã aí, já com quase 60 anos. E a TV, ela é muito carente de galãs, né? De homens bonitos que fazem esse estereótipo do galã. E ali parece que ali em 2005 a gente teve uma entre-safra de galãs, né? Parou o Vladimir Brista, depois parou o Eduardo Moscovis. Não foi um período fácil aí para as novelas em se tratando de galãs. Ah, e nós também temos aqui nessa lista o Fábio Assunção, que para se tratar de problemas de saúde, se afastou da novela Negócio da China do Miguel Falabella em 2008, ainda no início da trama, onde interpretava o personagem Heitor. Sem condições de encarar trabalhos longos durante o seu tratamento, o ator estrelou uma nova novela apenas em 2015. 7 anos depois de sair de Negócio da China. Essa novela foi totalmente demais, onde ele interpretava o Arthur. No período afastado das novelas, o Assunção fez a minissérie Dalva e Evelto, uma canção de amor ali em 2010, e também a minissérie Tapas e Beijos, que durou ali o período de 2011 a 2015. E finalmente, fechando essa nossa lista de 12 nomes que ficaram afastados durante muitos anos das telenovelas, mas retornaram para surpresa de muitos, temos o Selton Mello. Pois é, o Selton Mello ficou inacreditáveis 22 anos sem fazer novela. O seu último trabalho no gênero foi Em Força de um Desejo. Foi exibida ali em 1999, terminando no comecinho de 2000, em janeiro de 2000. Então ele se afasta das telenovelas e só aceita retornar ao gênero em 2021 para viver Dom Pedro II na novela Nos Tempos do Imperador, surpreendendo a todos. Mas durante esses 22 anos afastado das telenovelas, o Selton trabalhou muito em séries de humor e em minisséries, como A Invenção do Brasil, Os Maias, Os Normais, Os Aspones, O Sistema, A Cura, A Mulher Invisível, Sessão de Terapia, Ligações Perigosas, 13 Dias Longe do Sol e O Mecanismo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Um vídeo de curiosidades, de lista sobre pessoas, artistas, atores e atrizes que a gente adora ver nas novelas, mas que por um período de tempo nos deixaram com muita saudade. E é muito engraçado, né? O tempo é muito relativo. Porque eu começo falando da Cristiane Torlone, que ficou apenas 4 anos afastada das novelas, ali no início dos anos 90, mas para mim pareceu muito mais. E aí eu termino falando de pessoas que ficaram 20 anos afastadas, como a Andréa Beltrão. E assim, não é que eu não sentisse falta, mas ela estava sempre ali, né? Em um programa ou outro. Então é muito curioso a questão do tempo, né? É muito relativo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu senti uma vontade de relembrar esse período, esse hiato de afastamento desses atores. E o mais curioso de tudo é que quando eles voltam, eles não param mais. Diferente, por exemplo, da René de Vilmont, que quase entrou nessa lista, mas eu deixei de fora, porque eu me lembro que ela faz a novela Explode Coração em 1995, fica acho que 9 anos afastada, depois ela retorna em Paraíso Tropical e aí ela se afasta novamente. E eu acho que antes dela retornar em Barriga de Aluguel, ela já estava mais um tempo afastada. Eu acho que a última novela dela foi em 86 na Manchete, e aí em 90 ela faz Barriga de Aluguel. Aí depois ela para em 95 e volta em 2007 e para de vez. Aqui não, aqui eu quis trazer mais esses atores e atrizes que voltaram para ficar, para encher o nosso coração de alegria e satisfação nas novelinhas que a gente adora. E se você gostou desse vídeo, já sabe, comenta, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, me segue nas redes sociais, deixa um pix bem bacana se você quiser contribuir com este canal ou se inscreve nesse vídeo para ser um apoiador, para ser um membro do nosso clubinho Sangue Bom. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.